estão aqui. Mas agora nós temos a alegria de receber aqui um grande pastor também importante para a nossa denominação, que tem abençoado muito a nossa igreja e tem apoiado também esse evento, está aqui representando a diretoria geral também, junto com o pastor Adelmilson e outros pastores. E a gente tem a alegria de poder receber aqui e a gente já quer compartilhar isso com você, para que você também tenha acesso a um pouco daquilo que Deus tem dado ao coração dele, falado ao coração, enfim, no ministério que ele tem conduzido na nossa igreja, no apoio também aos ministérios gerais. Está com a gente aqui nesse momento o pastor Eleilton. Pastor Eleilton, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente nesse momento de live. Nós estamos aí desde manhã, né, nos conectando com os nossos irmãos promessistas, aqueles que não puderam estar aqui, né, presencialmente por várias questões, mas estão conectados aqui na TV Viva a Promessa, estão aqui acompanhando um pouco daquilo que é possível, né, compartilhar por esse ambiente virtual. E é uma alegria poder receber você aqui, porque a gente sabe que você tem muito a ver com aquilo que está acontecendo aqui hoje. Mas antes de falar dos detalhes, né, do evento e da sua participação nesse evento, dê uma saudação aí para os nossos irmãos, cumprimento o povo promessista. Nós costumamos dizer, né, a nossa igreja que está lá conectada com a gente aqui na internet. Fica à vontade, pastor. Amém. Pastor Felipe, é uma alegria participar com você desse momento, né? Graça e paz para ti. Amém. E graça e paz para todos os irmãos, irmãs promessistas que estão acompanhando a gente por meio desse canal, por meio desse espaço aqui. Por alguma razão você não conseguiu estar presente, participando aqui presencialmente do Divergente, mas acompanha aí o que está acontecendo aqui, o que Deus tem feito aqui em Cuiabá, nesse importante evento de jovens. Então, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, que a gente tenha um período agradável aqui, né? Toda essa tarde, toda a cobertura, né? Tudo aquilo que vai acontecer ainda, que seja um momento também agradável e edificante para você que está acompanhando essa cobertura. Legal. Pastor, eu dizia pela manhã que assim, é uma experiência nova também para a TV Viva a Promessa, né? A primeira vez que a gente está conseguindo cobrir uma convenção nacional. A Convenção Nacional é um evento muito importante para a igreja, mas também para o jovem promessista, né? Talvez, né, alguns dos nossos irmãos lá estejam perguntando, poxa, mas por que uma convenção em Cuiabá? Por que a gente trouxe a convenção para cá? Obviamente que tem várias questões, mas eu sei que o senhor é um dos líderes da diretoria geral, né, que acompanha os ministérios. E aí eu queria que você compartilhasse com os nossos irmãos um pouco dessa percepção. Por que a gente está fazendo a convenção esse ano aqui e por que, obviamente, diante dos desafios que a igreja enfrentou por conta da pandemia e de outras realidades, nós entendemos que Cuiabá seria o ambiente propício para esse tempo, como uma sinalização de Deus que Deus colocou no coração do Ministério Jovem, da diretoria geral nesse apoio que o senhor tem dado. Fala um pouquinho para os nossos irmãos dessa identificação, né, dessa escolha, para que eles possam entender também e compreender que Deus está soprando, né? E a igreja, ela ouve a voz de Deus, né? Normalmente, esse tipo de evento era feito muito para o sudeste do país, né? E aí, ali São Paulo, Curitiba, Paraná, enfim, aquelas regiões ali mais próximas. Mas dessa vez foi aqui e Deus, obviamente, tem um propósito, tem uma direção. Fala pra gente, para os irmãos que estão acompanhando, por que nós estamos aqui nesse momento em Cuiabá com esse evento tão importante. Legal. Realmente a Convenção Nacional é um dos grandes eventos que a nossa denominação faz a cada 4 anos. A juventude, sempre geralmente no último ano da gestão, acontece a convenção. E já há algum tempo existe esse desejo de tirar a convenção ali do Sudeste, né? Porque, na verdade, toda a convenção sempre foi realizada no estado de São Paulo, né? E há algum tempo havia esse desejo de a gente tentar realizar uma convenção num outro estado. Eu tive a oportunidade de servir a Jesus numa diretoria, da época era FUMAP, né? Hoje é o Ministério Jovem Geral, mas na época era FUMAP ainda, 2 gestões atrás, acho que é 2, se eu não estou enganado. Mas já naquela época, a gente tinha esse desejo. Eu me lembro aqui, enquanto você perguntava, eu me lembro aqui de uma visita que eu e o pastor Alex fizemos a um espaço em Belo Horizonte. Nós fomos lá em loco conhecer um espaço onde o Diante do Trono fazia evento ali. Enfim, na época a gente entendeu que não era
não era o momento, né? A gente acabou não tendo assim, essa segurança no coração para poder tirar do Sudeste, né? Visitamos em Belo Horizonte, visitamos um espaço também no Espírito Santo, mas acabou que foi feito lá no Sudeste mesmo. E aí, novamente, esse ano, volta essa ideia de a gente tentar fazer um evento fora desse eixo Sudeste para atender os jovens também de outros lugares, né? Então, quando vem para a diretoria geral, a proposta da diretoria atual do MJ de fazer o evento em Cuiabá, você tem aquela primeira apreensão ali, como vai ser um evento fora de São Paulo, né? Porque todos os nossos eventos são feitos ali em São Paulo, mas enfim, a gente entendeu que era um negócio de Deus mesmo, que era o momento, né? Há muito tempo já se falava em fazer um evento fora de São Paulo, e a gente entendeu que Cuiabá era um lugar estratégico. Nós temos aqui uma convenção importante, que é a convenção Mato-Grossense. Eles têm um histórico legal aqui de evento para jovens, de fazer evento para jovens, com muitos jovens, né? Então, assim, nós tínhamos essa sinalização do apoio irrestrito que a convenção regional daria para o evento, como deu, né? Muitos dos jovens presentes aqui são da convenção mato-grossense, né? Enfim, tudo se encaminhou e o evento está sendo realizado aqui com a graça de Deus, né? Tem sido uma bênção. Agora já com o evento rolando, né? Acontecendo, muitas apreensões, né? Acabam diminuindo, e a gente vê Deus agindo, a bênção dele acontecendo ali, 1.200 jovens de diversos lugares do Brasil reunidos para participar dessa convenção. Sim. E aí eu posso reforçar, assim, que é um movimento que a igreja precisa fazer, né? A igreja da promessa, ela é nacional, né? Nós precisamos alcançar, atender, né? Estar aqui e ver, que nem o senhor comentou aqui, a empolgação, o envolvimento desses jovens é muito gratificante. E certamente eu acho que movimentos como esse vão refletir e repercutir em outras localidades, né? Eu me lembro que a diretoria geral, em reuniões assim mais estratégicas, né, como da Junta Geral e tal, a gente sempre fala e ouve principalmente falar sobre eventos macro-regionais, né? Que talvez a gente consiga, com a graça de Deus, futuramente, quem sabe, ter convenções macro-regionais, onde a gente consiga reunir e dar a possibilidade dos jovens se reunirem em várias localidades. Mas nesse processo, né, é um passinho de cada vez, né, pastor? Então, assim, a gente vai fazendo esses movimentos, vai se conectando com outras realidades, abrindo outras janelas, e certamente Deus, com a graça dele, vai dando a capacidade para que a igreja alcance o maior número de pessoas possíveis. E é importante dizer que a recepção aqui dos nossos irmãos é espetacular. Excelente. Convenção aqui, não só do ponto de vista da administração, mas também das pessoas, né? O carinho, a forma como esses irmãos recebem a gente que vem de fora, principalmente, né? Então, a gente pode dizer que a decisão foi uma decisão importante, acertada, e a nossa oração é que ela gere um efeito importante para essa localidade, para essa juventude, mas também para a nossa igreja aí em todo o Brasil. E é importante dizer que agora nós temos a TV Viva a Promessa, né? Isso. E a TV Viva a Promessa consegue levar para você que não teve condição de estar aqui muita informação boa. E eu volto a dizer, a live pela manhã foi sensacional. Nós tivemos aqui o palestrante da manhã, ele falou algumas coisas assim muito profundas, que vale a pena você refletir. E aí eu vou fazer uma inveja aqui para o pessoal que está inscrito, né? Porque você teve aqui um plus a mais. Além do papo com o pastor Paulo, a gente teve aqui o pastor Adelmilson, agora a gente está recebendo o pastor Eleilton, enfim. TV Viva a Promessa está se esforçando para que você tenha acesso a todo o conteúdo e não tenha problema de se conectar com aquilo que Deus está falando e fazendo aqui. Pastor, você, além de toda essa reflexão que a gente comentou, é responsável dentro do contexto administrativo da diretoria geral em apoiar os ministérios, né? E, obviamente, dentre esses ministérios, a gente tem o Ministério de Jovens da nossa igreja, que é um ministério muito importante para o desenvolvimento da missão. O pastor Adelmilson esteve falando aqui sobre a importância, né, do jovem para a missão da igreja, de levar o evangelho e tudo mais, a missão de Deus que a igreja compartilha e tudo mais. Do ponto de vista do tema que os jovens escolheram, como você vê o tema que eles escolheram, os desafios que esse tema traz para a gente. A gente tem falado muito sobre Divergente, né? No comentário aqui, recentemente até uma irmã colocou assim, a primeira vez que eu consegui compreender a palavra, porque é uma palavra que não é tão comumente usada, às vezes é mal interpretada, mas a gente tem visto aqui que ela é muito rica, né? De conceitos e valores,
como você também tem essa capacidade teológica, fala pra gente assim, como foi a construção disso com os jovens e como a diretoria geral viu nesse tema também, ao apoiar a possibilidade dele conectar e alcançar mais jovens da nossa igreja. Legal. Não tem como não lembrar aqui do filme que saiu com esse tema. Nós temos um filme, né? O filme Divergente. É uma espécie de trilogia, né? Sim, foi uma trilogia. Divergente, Convergente e Insurgente. Eu acho que é isso. Eu acho que foi basicamente isso aí, né? Os jovens com determinada idade, eles têm que escolher a facção que eles vão fazer parte e tal. E aí você tem todo esse filme aí de alguns jovens lá que acabaram divergindo, né? Acabaram saindo daquele quadradinho ali que era o mundo, né? Esse mundo futurístico, imaginado aí, apresentado no filme. Mas a palavra por si só, a ideia do divergente, né? De chamar os jovens que estão participando aqui desse evento de divergente, é assim, a ideia de dizer que eles foram chamados por Jesus para fazer a diferença, para divergir do sistema de valores que impera no nosso mundo, né? Nesse tempo. Legal. Inclusive o texto base para esse evento é o texto de Filipenses capítulo 2. Né? Eles estão usando nas palestras a versão, a mensagem, né? Que a gente é chamado para ser um aroma fresco, né? Trazer um ar fresco nesse mundo poluído, nesse ambiente poluído. Legal, né? Então é muito da hora essa versão, né? da Bíblia Mensagem. Mas é isso, nós fomos chamados por Jesus para viver os valores do reino de Deus nesse tempo, nesse mundo. E viver os valores do reino de Deus nesse mundo, né, com base nos valores que imperam na sociedade, é ser divergente, é ser alguém que vai viver de maneira diferente. Né? Vai viver de maneira diferente. E, inclusive, vai ser hostilizado por isso. O divergente é uma pessoa que vai ser hostilizada por conta da sua fé. Nós teremos que viver a nossa fé num ambiente hostil, porque não é os valores do reino, não é o que está na moda. O aroma não é fresco, né? No comum, no mundo que a gente vive. Sim, o ambiente está poluído pelos valores anti-reino. Então, viver os valores do reino de Deus, viver o evangelho é confrontar, é ir contra o que a maioria prega, acredita. Então, ser um divergente é um desafio. Ser divergente é um chamado também para o sofrimento, é um chamado para o confronto, né? Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado e dessa perspectiva é um tema desafiador, né? Para todo jovem, para de fato fazer o jovem refletir, né? Que ele precisa ser divergente, né? Ele não foi chamado por Jesus para se conformar, para ir na onda, para fazer o que todo mundo está fazendo. Ele foi chamado para viver os valores do Evangelho. Legal. E viver os valores do Evangelho é algo radical. Vai mudar, transformar a vida dele e vai fazer ele divergir, né, dos valores que são apresentados na nossa sociedade. O pastor Paulo, né, ele trouxe aqui durante o período da manhã a ampliação do conceito. Né? O pastor Ademilson também falou dessa relação que o jovem, que nós precisamos ter com a cultura, né? Porque assim, é importante clarear, né? Eu acho que você poderia falar um pouco mais disso, pastor Leuton, essa ideia, né, de você ser divergente, de você transmitir um aroma suave em um tempo poluído, né, em seus valores, mas não é para ser esquisito, né? Não é para ser diferente. O pastor Paulo usou essa expressão, né? Divergente não é diferente, né? A ideia de você expressar os valores de Deus, mas não é que Deus nos chama para sermos esquisitos, né? A gente não ter uma relação saudável com a cultura, principalmente com aquilo que é graça comum, que gera conexão com a vida. Como é que a gente pode entender isso, né? A gente precisa ser esse aroma fresco no mundo poluído, mas ao mesmo tempo, o chamado de Jesus não é para que a gente seja estranho, esquisito, né? É distante daquele que é um pecador, que está distante de Jesus, né, que não conhece o Evangelho. Como a gente pode influenciar, né? O Paulo agora na palestra, depois a gente vai falar sobre isso, ele estava falando sobre a diferença de influência e inspiração, né? Como inspirar pessoas em vez só de influenciar. Enfim, eu acho que essa é uma questão importante para se pensar quando a gente fala sobre divergente, né? Ah, beleza, então ser divergente é você ter uma postura diferente em relação ao que a sociedade apresenta, em relação principalmente aos valores. Ok, mas
também é não se alienar, né? Não se tornar uma pessoa esquisita. Como entender isso, pastor? É isso. O divergente, ele desenvolve a missão dele no meio das pessoas. Ele desenvolve a missão dele enquanto ele cumpre, né, o seu papel como pai de família, o seu papel como cidadão, o seu papel como político, como advogado, como policial, como arquiteto, como manicure, como pedreiro, enquanto a gente vive a nossa vida. O chamado para ser divergente não é o chamado para, de fato, para a gente se isolar, para viver dentro de uma bolha, né, para viver dentro de um gueto, né? Nós não temos exatamente essa ideia, né? De que a gente está aqui dentro de uma bolha, até porque cultura é construção humana e cultura a cultura que nos cerca tem coisas ruins. É óbvio que tem coisas ruins porque o pecado nos alcançou, o pecado afetou toda a história humana, mas ela também tem reflexo da glória de Deus, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, então também tem coisa boa. Jesus não orou para que a gente fosse tirado do mundo, né? É aqui no meio do mundo, no meio das pessoas que estão cegas pelo Deus desse século, né? E vivendo inclusive os traços pecaminosos da cultura, que a gente foi chamado para divergir, a gente foi chamado para viver para a glória de Deus como divergente, né? Pedro escreveu na carta dele que era para que os cristãos se comportassem de maneira tal que as pessoas que estão falando mal e caluniando os cristãos, elas glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Então Pedro está partindo do pressuposto que um dia Jesus vai voltar, e se a gente se comportar de maneira correta no meio da sociedade, no meio daqueles que são hostis à nossa fé, pode ser que a gente de fato consiga influenciar pessoas, inspirar pessoas para que elas abracem também o evangelho. E no dia que Jesus voltar, muita gente pode estar salva, pode estar glorificando a Deus por conta do nosso comportamento. Então, Pedro não desafiou os cristãos porque eles estavam sendo hostilizados a se afastar da sociedade, a se afastar das pessoas, né? É para continuar vivendo no meio delas e se comportando bem, né? E vivendo ali para a glória de Deus e mostrando ali os valores do evangelho. Então a gente diverge no meio das pessoas, né? do nosso tempo, para poder influenciá-las com a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. E talvez um texto que me veio à mente é o texto de Atos 4, né? Em que apresenta a igreja de Jesus sendo essa influência positiva para aquela sociedade. As pessoas olhavam para a comunidade de Jesus no primeiro século e elas diziam: uau, esse pessoal, eles são diferentes, né? Eles fazem aquilo que nenhuma outra comunidade aqui faz. Então essa inspiração tem a ver. Eles não acreditam igual a gente, eles acreditam num outro Deus, em Jesus. Eles dizem que Jesus é o Cristo, eles professam a fé em Jesus, mas a vida deles inspira a gente, né? Então tem a ver com esse lance também da inspiração, né? Você tem valores concretos, claros, definidos, porém esses valores não te afastam das pessoas. Esses valores inspiram as pessoas, né? Elas veem em você na sua vida, na sua caminhada, na sua relação familiar, na sua relação profissional. Elas veem Jesus, elas veem algo diferente, isso inspira elas, né? Exatamente. Muito legal, muito legal. Pastor, a gente está com alguns irmãos aqui conectados com a gente. Eu vou fazer aqui só referência a esses irmãos, porque esses irmãos que estão conectados, pastor Adelmilson, não, pastor Eleilton, é tudo Eleilton, Adelmilson, né? A gente às vezes confunde. Mas assim, esses irmãos que estão conectados, eles são uma bênção. Eu queria aqui mandar um abraço especial para você, promessista, que está conectado aqui com a gente nesse momento. Um abraço no seu coração. É muito, muito importante a sua participação aqui nessa live. Talvez essa seja uma participação muito especial, porque você participando aqui dessa live, você ajuda a TV da sua igreja, o nosso canal, a crescer em relevância no YouTube, para que outros irmãos e outras pessoas tenham conhecimento do nosso conteúdo. Então, pastor Eleilton, tem vários irmãos aqui participando com a gente. Eu poderia citar vários, mas eu vou citar só alguns, porque às vezes eu me perco aqui nos comentários. Eu fico eu tô aprendendo aqui, na TV Viva a Promessa ainda tem só um aninho. Às vezes eu olhar para o comentário, olho por irmãos, então a gente fica meio perdido aqui. Mas alguns comentários muito legais. Tem gente aqui de Paranavaí, o Elvécio Jesuíno. Um abraço, meu irmão, lá de Paranavaí, acompanhando com a gente. Quem está aqui também?
A nossa irmã Rosimeire, lá aqui do Mato Grosso do Sul, né? A gente tá no Mato Grosso, mas a nossa irmã tá acompanhando a gente lá do Mato Grosso do Sul. Um abraço, minha irmã. Ela tá dizendo aqui que tá acompanhando, eu acho que é do Mato Grosso, né? Irmã Rosimeire, é isso mesmo, Mato Grosso? Não, tem uma irmã aqui que é a irmã Nilza Oliveira. A irmã Nilza Oliveira é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, irmã Rosimeire, já que eu acho que eu errei aqui de onde você é, coloca aqui no comentário de onde você é, que eu vou citar corretamente. Mas eu queria falar aqui, citar a irmã Nilza Oliveira. A irmã Nilza Oliveira coloca aqui, compartilhei uma programação abençoada, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Irmã Nilza, um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Ó, pastor Daniel Pereira também participando com a gente. Coloca aqui graça e paz, Divergente. A irmã Inês Alves também participando com a gente. Pastor Elson Freire, também um parceiro da TV Viva Promessa. Coloca aqui, Caruaru, Pará, conectado no Divergente. Um abraço, pastor Elson. Vou citar aqui, pastor, uma participação do pastor Wallace. Pastor Wallace é lá do Rio de Janeiro e olha o que ele coloca aqui. Paz TV Viva Promessa. Sou o Wallace, do Rio de Janeiro. Entrevista com o pastor Paulo Borges foi muito edificante. Veja o que ele disse, uma frase do pastor Paulo Borges. A formalidade é um delito contra a intimidade. A formalidade é um delito contra a intimidade. Então, se você não assistiu a entrevista com o pastor Paulo Borges, vale a pena, depois você vai lá e assiste. O pastor Wallace está colocando aqui, ele ficou impactado, né? Porque ele está dizendo aqui que a formalidade às vezes nos afasta, né? Às vezes a gente cria todo um sistema, toda uma forma de se relacionar, de se comunicar com as pessoas, mas a gente acaba com isso se afastando das pessoas, né? A gente tem que ter o respeito, tem que ter a organização, mas isso não pode tirar a nossa relação de amizade, intimidade. Muito legal. Enfim, muitos irmãos e irmãs acompanhando com a gente aqui, ó. Fábio Maia, jovens da IAP Castanhal, presente aqui com a gente. A Mônica Amaral, colocando aqui, Paz de Cristo, conectado de Juruti, no Pará. O Gabs está aqui, né? O Gabs, ele é uma bênção. O Gabs está aqui, o Gabriel, Diácono Gabriel, a gente chama ele de Gabs. Mas ele está aqui conectado com a gente no YouTube, está lá participando na organização. Um abraço, Gabs, e Deus te abençoe por estar conectado com a gente aqui. Irmã Neuza também conectada, ela coloca aqui a paz do Senhor, IAP de Duartina, São Paulo. Um abraço, irmã Neuza, Deus abençoe a senhora. José Rodrigues, paz de Cristo, queridos irmãos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço também para os nossos irmãos aí de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. A irmã Adriana Lemos também, colocando aqui os seus emojis, seus aplausos, né? O diácono Andrei, o Andrei está participando com a gente aqui também. Um abraço, Andrei, para você e todos os nossos irmãos aí de Belém. Enfim, rapaz, já a gente... quanta gente boa, hein? Rapaz, muita gente participando, a gente fica muito feliz aqui, ó. A irmã Cíntia Santos, Paz do Senhor, IAP Jaguariúna, em São Paulo. Muita gente participando. Meus irmãos, ó, um abraço no coração de vocês. Muito obrigado pela participação, pela conexão. Isso é muito importante. Eu quero incentivar você a compartilhar o link dessa transmissão. Já, daqui a pouco, nós vamos ter aqui entrevistas, nós vamos ter aqui a participação do nosso segundo palestrante do dia, o pastor Rodrigo Bibo. Ele vai estar aqui, conhecido popularmente na internet, né, como Bibotalk. Ele tem um canal no YouTube, vai estar aqui também participando com a gente. Então, não sai daí, se conecta, compartilha com mais gente, porque a sua participação é muito importante. Pastor Eleilton, para a gente encerrar esse papo, eu queria que você compartilhasse uma palavra com esses nossos irmãos que estão acompanhando com a gente essa live, que vão ficar conectados conosco aqui. Qual é a palavra, a mensagem que você pode compartilhar com os nossos irmãos ainda para o restante, né, dessa programação que vai ter aqui? E, enfim, fica à vontade, compartilha com os nossos irmãos, porque certamente a gente sabe que Deus tem abençoado a igreja, usado a igreja, né, para trazer esses temas, para inspirar as pessoas, e Deus tem usado também a vida de vocês nesse processo. Enfim, compartilha aí uma palavra para a gente concluir esse nosso papo aqui com os nossos irmãos. Legal. A palavra que a gente deixa é para que você continue ligado, continue acompanhando essa cobertura especial que tem sido feita com todo carinho pela TV Viva Promessa. Vocês já estão aqui desde o dia de ontem, né? Sim. Preparando todo o ambiente, e com certeza muita coisa legal vem por aí ainda, né? Muita coisa legal vem por aí ainda, muita palavra edificante.
Você não pôde participar presencialmente aqui do Divergente, mas eu não tenho dúvida que, por meio dessas entrevistas aqui, uma outra palavra pode tocar o seu coração e lhe desafiar ainda mais nessa missão que a gente tem de pregar o Evangelho e de ser divergente nessa sociedade, né? De ser divergente nesse tempo que nós vivemos. Então, continue firme, continue acompanhando, compartilhando o conteúdo da TV Viva a Promessa para ser abençoado e para abençoar outras pessoas. Amém. Pastor, muito obrigado, valeu pela participação. Deus continue te abençoando, te usando. Para a gente tem sido uma alegria compartilhar e participar contigo desse período aí de serviço na igreja, né? E que a graça de Deus continue sobre você. Meu irmão, minha irmã, nós estamos muito felizes porque você está conectado com a gente. Ó, e agora eu queria pedir para você, por gentileza, eu vou ficar aqui esperando. Vai lá, compartilha e eu vou esperar você voltar. Vai lá, agora você vai pegar aí o seu celular, compartilhar esse link, porque eu vou chamar uma matéria aqui, uma entrevista muito legal que o Gustavo fez com os nossos irmãos aqui no período da manhã. Ele fez um resumo para apresentar para você de algumas coisinhas que aconteceu aqui durante o período da manhã e você não vai perder essa, né? Então calma aí, ó, vai lá agora, vou ficar esperando aqui. Eu tô aqui com o pastor Eleilton ainda, a gente tá aqui conectado, o pastor tá aqui vendo aqui o YouTube, vai lá. O pastor Paulo Borges falou que a formalidade às vezes nos afasta uns dos outros. Então, ó, vou perder a formalidade aqui do YouTube, tá? E vou esperar você me ajudar aí compartilhando esse link lá no grupo do WhatsApp da sua igreja. Pastor Eleilton, compartilha com alguém aí também, ajuda a gente aqui, compartilha o link aí, porque a gente vai passar aqui, vai chamar a matéria que o Gustavo fez e você não pode perder essa matéria. Vou contar aqui até 10 aqui no meu relógio, ó. Ó, você tem uns minutinhos ainda. Ô povo de Deus, vamos ver aqui quem está conectado com a gente aqui, ó. Meu irmão, minha irmã, coloca aí no coraçãozinho, o pastor já compartilhei, aperta o coraçãozinho, curte, compartilha, enfim, faz todo esse negócio aí que a internet manda a gente fazer, porque você vai ajudar a TV Viva a Promessa, tá bom? É isso, então agora nós vamos assistir uma matéria que o Gustavo fez, especialmente para apresentar para você o que aconteceu aqui durante o período da manhã no evento da Convenção Nacional do Jovem Promessista. Então, se conecta com a gente e vamos ouvir essa matéria, acompanhar ela juntos aqui na TV Viva a Promessa.